pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui com um quadro novo neste ilustre canal. Então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui você vai encontrar vídeos sobre tudo que é tipo de série e coisas relacionadas a isso. Então você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família super, hiper especial que está rumo aos 100 mil inscritos. Ajuda a gente a chegar nessa marca. E se você quer fazer mais além de só se inscrever e só deixar o seu like, você pode fazer parte do nosso clube de membros, que é o nosso clã secreto. A partir de R$3 por mês, você pode fazer parte do nosso clube. E aí você vai ter acesso a lives exclusivas e vários outros benefícios. Você clica aí no botão Seja Membro no link da descrição para você saber mais a respeito disso, tá bom? Cá estou eu com um quadro novo aqui no canal. Às vezes vocês me pediam pra eu fazer assim, vídeos falando de carreira de atores e tudo mais, só que eu já vejo muito esse tipo de vídeo por aí. Então eu acho que assim, não é exatamente um material a ser acrescentado no YouTube, sabe? Então, eu resolvi fazer um quadro que eu não tinha visto até então aqui no YouTube, que vai ser o quadro O que Aconteceu Com. E daí eu vou falar sobre atores que foram muito famosos e desapareceram do mapa. Então assim, eu faço pesquisas, leio um monte de entrevistas, leio todo o material que eu tenho acesso sobre aquele ator e em várias línguas, porque às vezes tem coisas que saem, sei lá, em inglês, saem em espanhol e não saem em português. Então assim, faço uma pesquisa realmente bem aprofundada sobre o que aconteceu com aquele ator e vou trazer aqui nesse quadro. A primeira pessoa escolhida foi Amanda Bynes, que pra mim é um símbolo na minha infância. Então, gente, o que aconteceu com Amanda Bynes, né? Ela era muito famosa e ela sumiu do mapa. A gente ficou sabendo aí de algumas coisas que aconteceram com ela e eu vou explicar direitinho aqui nesse vídeo. Você pode me seguir lá no Instagram e no Twitter também, fechou? Você vai gostar do meu conteúdo por lá, eu tenho certeza. Aliás, já surgiram aí famosos que desapareceram do mapa que vocês querem saber o que aconteceu com eles para eu iniciar minhas pesquisas. Todas as informações aqui contidas foram retiradas de entrevistas da atriz, do Twitter dela e também de notícias da época dos acontecimentos. Amanda Laura Bynes é uma atriz americana que nasceu em 3 de abril de 1986. Ela se tornou conhecidíssima mundo afora após ser contratada em 1999 pela Nickelodeon para fazer parte do All That, que era um programa de sketches, e eu falei um pouco mais do All That no meu vídeo sobre Kenan e Kel, lá do quadro Baú de Séries. As sketches dela e a participação dela no All That fizeram tanto sucesso que os produtores decidiram fazer o próprio programa para ela, assim como rolou com Kenan e Kel. Inclusive, o show de Amanda vai ser um dos temas aí do Baú de Séries. Em breve o Baú de Séries vai voltar, porque eu gravo fora de casa, né? Eu gravo no estúdio, então agora com a pandemia não tá podendo, mas logo eu vou conseguir voltar a gravar. Enfim, o show de Amanda era uma série da Nick, incrível, assim, de sketches também. Ela interpretava vários personagens, ela fazia em todos os sketches algum personagem diferente, o que mostra que ela é uma atriz realmente multitalentosa. E eu lembro que esse programa marcou muito a minha infância. Ele passava, tipo, 2001, 2002 aqui no Brasil, 2003, assim. E eu assistia sempre, assim. Eu amava muito ela. Durante os anos 2000, ela estrelou vários filmes teen que são sucesso até hoje. O Grande Mentiroso, Tudo que uma Garota Quer, Ela e os Caras, SOS do Amor, Ela é o Cara. E por fim, ela estrelou também Easy A, que é aquele filme famoso da Emma Stone. E nesse meio tempo aí, ela também protagonizou 4 temporadas de As Coisas que Eu Odeio em Você, que é uma série da Warner Bros, que passava aqui no Brasil na Warner e também no Boomerang. Essa série eu assisti ela inteira de cabo a rabo, eu amava muito, fica a dica, porque essa série é muito legal. No caso, As Coisas que Eu Odeio em Você conta a história de 2 irmãs vivendo em Nova York, o dia a dia delas, assim. A Amanda Bynes é a irmã mais nova e a Jenny Garth interpreta a irmã mais velha. Bom, quando se pensa numa carreira dessas, né, com muitos filmes de sucesso, série que fazia super sucesso também e vários prêmios, porque ela é uma atriz bem premiada. E ela também é uma estrela desde muito nova, né, então a gente pensa que tem tudo pra dar certo, né, só a gente vê aí carreiras como, por exemplo, da Drew Barrymore. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu com a Amanda Bynes. Em 2008, ela decidiu que ela estava se aposentando da atuação. Eu lembro desse dia como se fosse hoje. Depois ela decidiu se desaposentar e ela resolveu excluir o Twitter dela. Na época, ela deu uma entrevista para Cosmopolitan falando que ela tinha dificuldade em transicionar dos personagens teen para os personagens adultos, que ela meio que não aguentava mais interpretar jovens, mesmo ela sendo bem jovem, né, porque em 2008 ela tinha 23 anos, e ela queria interpretar personagens mais adultas, assim. Inclusive, ela foi capa da Maxim, assim, um ensaio meio sensual. Até porque nessa entrevista pra Cosmopolitan também ela falou que ela queria fazer alguma coisa que chocasse as pessoas. Depois disso, ela fez
Easy A e ela começou a ter algumas atitudes estranhas e postar algumas fotos meio esquisitas, isso mais ou menos em 2010. Antes disso, aconteceu que ela saiu de elenco de um filme que já tinha sido começado a gravar, mas eu vou falar mais sobre isso um pouquinho mais pra frente. Em 2012, ela foi presa por bater o carro numa viatura da polícia. Dizem que ela dirigia sob influência, o pai dela negou e ela se recusou a fazer o teste pra saber se ela estava alcoolizada ou se ela tinha usado drogas. Depois disso, ela foi pega dirigindo sem licença várias vezes e se envolveu em 2 hit and run, que é quando você bate o carro e foge da cena do crime. Mas ela foi inocentada desses 2 acidentes. Nessa época, inclusive, a Lindsay Lohan, nada a ver com a história, mas ela tweetou que ela não aguentava mais, ela estava indignada com a Amanda Bynes, né, não estar sendo punida pelas coisas que ela fazia, porque na época ela foi punida, na época dela, e porque a Amanda Bynes era uma atriz da Nickelodeon e daí ela não era punida. E aí ela falou que ela apreciava suas experiências de vida e o suporte que a Disney deu a ela como atriz. Eu fiquei, gente, por quê? Mas enfim. Lá por setembro de 2012, o agente, o assessor de imprensa e o advogado dela pararam de trabalhar com ela depois de passar um mês sem conseguir se comunicar direito com ela. No início de 2013, mais fotos meio estranhas foram postadas e ela vivia falando no Twitter que ela ia processar quem falasse que ela não estava bem. Mas ao mesmo tempo, ela falava algumas coisas bizarras, como ela pedia pro Drake, o rapper, assassinar a região íntima dela. Eu vou usar essas palavras porque às vezes o YouTube barra se você usa outros termos, enfim. A Jenny McCarthy, atriz, ela tweetou que os policiais estavam na casa da Amanda Bynes e ela torcia para que a Amanda Bynes conseguisse superar esses problemas, que ela fosse internada e ficasse tudo bem com ela. E a Amanda Bynes respondeu esses tweets falando que a Jenny era uma velha feia. E a Jenny se desculpou, né, porque ela é uma pessoa muito madura e evoluída, e a Amanda Bynes falou: ah, tudo bem, desculpa se eu te ofendi, eu tava mentindo, você é bonita assim. E daí ela falou que ela ia apagar os tweets. Em maio de 2013, ela foi presa por fumar maconha no seu prédio em Nova York e ela ainda jogou o bong do 36º andar. Só pra deixar claro, em Nova York, maconha tem uso ilegal, né? Então por isso que ela foi presa. Ela foi levada ao Roosevelt Hospital pra fazer uma avaliação psiquiátrica. Nessa época, ela ainda saiu na rua com aquela peruca platinada, né? Quando saíram essas fotos foi um momento bem marcante, assim, e ela alegou que ia processar a NYPD, que é a polícia de Nova York, por assédio, principalmente por terem prendido ela na época dessa história aí da maconha, e porque ela alegava que ela não fumava maconha. E ainda nessa época ela alegou que processaria a família dela por lavagem de dinheiro. E também ela falou que ela não tinha mais contato com os pais dela. Ela também ameaçou processar o TMZ, o US Weekly e vários outros portais. E ela ainda falou mal da Rihanna. Ela falou que a Rihanna apanhou porque não era bonita o suficiente. Enfim, a Rihanna respondeu falando: isso que acontece quando você impede uma internação. Meses depois disso, ela ainda tacou fogo na entrada de carros de um vizinho. Dias depois, ela deu entrada em um hospital psiquiátrico e estava sob a guarda dos pais dela. Em 2014, ela entrou no Fashion Institute of Design and Merchandising e no mesmo ano, ela disse que ela já tinha sido diagnosticada com um transtorno bipolar. Ela cursou essa faculdade inteira e ela se formou em 2019. Em 2018, ela reapareceu assim na mídia, ela deu uma entrevista para Paper Magazine, inclusive ela apareceu super bem nas fotos, ela parecia estar super saudável. Ela foi capa, né, dessa Paper Magazine e ela falou que ela estava sóbria há 4 anos com a ajuda dos pais dela. E, enfim, ou seja, era mentira que ela dizia que ela não bebia e não fumava, né? Parecia que tava tudo bem com ela, né, nesse tempo aí, até que agora, em 2020, ela apareceu com uma tatuagem de coração na cara dela. Ela anunciou um noivado que foi desmentido 3 semanas depois, mas daí o pai dela falou que tava de pé. E o noivo dela postou uma foto de um ultrassom falando Baby in the Making, só que depois ele apagou e daí gerou um alvoroço. E aí o advogado dela falou que ela não tá grávida. E mesmo assim tem sites falando que ela pode perder a guarda da criança que ainda nem nasceu, mas gente, a mulher nem tá grávida. A Amanda Bynes saiu de cena como protagonista de filmes adolescentes incríveis e infelizmente hoje ela protagoniza matérias sobre como ela sai na rua e como ela se comporta. No momento que esse vídeo está sendo gravado, nós sabemos que ela não está mais em um hospital psiquiátrico, que ela tá com a família, mas a gente não sabe ainda de futuros projetos. Ela sempre foi bem envolvida com a moda, então talvez ela siga algo nesse sentido. Agora, o que fez a Amanda Bynes chegar nesse ponto? Quando ela tava tendo os primeiros episódios de desequilíbrio mental, a mídia fez questão de fazer uma
uma cobertura negativa sobre o assunto. Publicou fotos dela no estado péssimo, falava mal dela, esculhambava com ela. Inclusive, várias matérias falsas saíram, como em 2012 saiu uma matéria que ela andou pelada por um salão de beleza. Ela disse que ia processar a revista. Essa matéria saiu do ar, mas eu não encontrei se ela realmente processou ou se eles só tiraram a matéria do ar para tirar o deles da reta. Ela também claramente tinha uma imagem distorcida de si própria. Ela falou disso na entrevista para Paper em 2018. Ela achava que estava acima do peso e usava medicamentos para emagrecer. E também vimos ao longo desses anos de 2010 a 2020 ela emagrecer e engordar várias vezes, né? Nas fotos que saíam dela, assim, andando na rua e tudo mais, ela tava com bastante diferença de peso de uma foto para outra, de um dia pro outro, né, no caso. Ela também se envolveu com drogas e álcool. Ela admitiu nessa entrevista para Paper em 2018 que ela usava maconha desde a adolescência, ou seja, ela realmente estava usando maconha naquela vez que ela jogou o bong pela janela, que ela disse que não tava, enfim. E ela acabou usando drogas mais pesadas conforme ela foi ficando mais velha. No set de uma comédia romântica chamada Hall Pass, ela acabou largando no meio do caminho, sem dar motivo e sendo substituída pela Alexandra Daddario. Ela estava no set mastigando Adderall, que é um remédio forte para déficit de atenção, que ela usava assim para ficar alterada e daí ela esqueceu as falas, enfim. Ela alegou que ela não foi demitida, que ela fez isso, que era errado e tudo mais, e que ela também usava esse Adderall para emagrecer, porque ela tinha visto em algum lugar que emagrecia também. Mas ela falou na entrevista para Paper que ela saiu, que ela não foi demitida, e depois disso ela acabou filmando Easy A, que é um filme que ela odeia a atuação dela. Ela odiou tanto que foi isso que levou ela a parar definitivamente, né? Porque em 2008 ela tinha dito que ia parar, mas acabou depois gravando Easy A, só que, enfim, depois de Easy A ela decidiu que não ia mais atuar. Basicamente foi uma série de fatores que levaram ela a chegar no ponto que ela chegou. Eu não sei se um dia a gente vai ver o ícone Amanda Bynes novamente atuando, mas nos resta assistir performances icônicas da atriz e também torcer pra ela conseguir ficar sóbria, se estabilizar e ser feliz aí pra sempre. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse quadro novo aqui do canal. Surgiram aí outros artistas que sumiram do mapa pra eu fazer vídeos sobre eles. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima.